Irmãos, então, no domingo eu falei, e hoje o Ismael relembrou, que nós estaremos hoje iniciando alguns estudos sobre o livro de Judas, né? O penúltimo livro da Bíblia. Não será uma sequência longa de estudos, porque o livro é bem pequeno, né? São apenas 25 versículos, mas nós vamos ter tempo aqui para estudar alguns aspectos dessa mensagem que certamente vai servir para nossa orientação espiritual, tá? Recomendo aos irmãos que, se não fizeram, façam para a semana que vem uma leitura completa de todos esses 25 versículos, para que ao chegarmos o momento do estudo bíblico, os irmãos já tenham assim mais conhecimento acerca do livro. Talvez os irmãos fizeram isso hoje, né, antes do culto, mas se não fizeram, semana que vem procura fazer isso durante o dia. Vamos então abrir a Bíblia lá no livro de Judas e nós faremos a leitura, irmãos, a uma só voz, do versículo 1 até o versículo 4. E a gente vai ler bem pausada, prestando atenção aqui na mensagem que Judas está transmitindo. Vamos fazer a leitura uma só voz. Antes do livro do Apocalipse, está lá o livro de Judas. Vamos então fazer a leitura a uma só voz, até o versículo 4. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Amém. Somente até aqui. Irmãos, como eu falei, Judas é um livro bem pequeno. Alguns costumam dizer, brincando, que nem é uma carta, uma epístola, é um bilhetinho, né, que foi escrito. Mas junto com o livro de Filemon, segundo e terceiro João, são os menores textos, menores livros do Novo Testamento e até mesmo de toda a Bíblia, né? No entanto, apesar assim de ser um livro bem pequenininho, bem resumido, é um livro intrigante, por algumas situações, por algumas características próprias. Primeira, é um livro que tem sido desprezado por causa do próprio nome do autor. Há muitos que erradamente ainda pensam que o autor deste livro foi Judas, aquele traíra, né? E de fato isso não é verdade. O Judas que escreveu esse texto está aqui na explicação do versículo 1, daqui a pouquinho a gente vai considerar, não é aquele traidor, né? É outro Judas, porque o Novo Testamento fala de vários deles. Alguns anos atrás, se eu não estou enganado, foi em 1970, foi encontrado lá em Israel um pequeno livro escrito pretensamente, né, por Judas, o traidor. E quando foi feita essa descoberta, criou-se aquele alvoroço, né, especialmente por aquelas pessoas que rejeitam a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Porque esse pequeno livro que tinha o nome de Judas contava a história da crucificação de Jesus de uma outra forma, onde Judas Iscariotes seria o herói.
E esse pequeno livro dizia que Judas somente traiu Jesus porque cumpriu um mandamento que ele próprio havia estabelecido. Então, nesse caso, Judas era o herói que não queria trair Jesus e só o fez porque era obrigado. Enfim, uma grande mentira, uma grande farsa. Judas Iscariotes, ao que se sabe, jamais escreveu nenhum livro. Mas é claro que muitas pessoas vão escrevendo aquilo que lhes vem à cabeça e depois de algum tempo aquilo é descoberto, né? E acaba criando assim uma certa celeuma, mas que na verdade não tem nada a ver com o propósito e a revelação bíblica. Então o Judas aqui desse texto não tem nada a ver com Iscariotes. A segunda razão porque esse livro tem assim alguma polêmica é o fato dele usar alguns exemplos e até citações tiradas de livros não canônicos. Se você for olhar aí o versículo 9, versículo 14, versículo 15, você vai perceber que ele faz duas referências como parte da sua argumentação que não foi tirada das Escrituras, mas argumentações que foram tiradas de outros livros que haviam na época, livros não canônicos, ou seja, não fazem parte da nossa Bíblia. Tá? Por causa dessa argumentação, lá no passado, alguns, não todos, tiveram uma certa resistência em aceitar esse livro como sendo canônico. Lutero, por exemplo, né? Lutero era assim bastante intransigente e ele tinha uma certa desconfiança deste livro, tanto que ele não dava muito destaque a essa mensagem. Aceitava como canônico, mas assim se resguardava de maiores projeções ou comentários sobre esse texto. E mais à frente, no decorrer dos estudos, a gente vai estudar por que é que Judas usa como parte da sua argumentação alguns exemplos que não estão na Bíblia. Será que ele estava validando? Será que ele estava confirmando? Ou era somente como uma ilustração genérica para apoiar a sua argumentação? A gente vai ver isso nos próximos estudos. E a terceira questão aqui, intrigante neste pequeno livro, é o fato dele aparentemente ser uma cópia de 2 Pedro, capítulo 2. Então, se você, numa sentada só, ler 2 Pedro, capítulo 2, com o livro de Judas, você vai perceber que é absolutamente, tirando a introdução, a mesma mensagem, a mesma direção, muitas vezes os mesmos exemplos, a mesma preocupação, e aí sempre tem surgido aquela dúvida, né? Será que Pedro copiou de Judas? Ou será que foi Judas que copiou de Pedro? Os debates aí estão em aberto, né? Mas ultimamente tem havido uma corrente teológica que tem citado que nenhum copiou do outro, né? Pode ser que eles estivessem assim, atentos à questão do momento, e aquela questão, ou seja, a penetração, a introdução de falsos mestres na igreja, era um problema muito grande, e é por isso que não somente Pedro e Judas, mas também João, Paulo também fala sobre isso, de certa forma também Tiago aborda essa questão, então não deveria assim nos preocupar o fato dessas duas mensagens serem assim tão parecidas. Vamos fazer aqui duas pequenas observações. A primeira é que uma característica de Judas é usar muito assim uma lista tríplice. Parece que ele gostava de usar essa didática, né? Então, quando ele vai trazer uma argumentação ou quando ele vai citar alguns exemplos, ele sempre o faz em número de 3. Por exemplo, aqui no versículo 1, ele qualifica os cristãos como sendo chamados, amados e guardados. No versículo 2, ele pede a misericórdia, a paz e o amor. Versículo 5 até o versículo 7, ele usa 3 exemplos
de juízo de Deus. O Egito, os anjos, Sodoma e Gomorra. Lá no versículo 11, ele cita mais 3 exemplos: Caim, Balaão e Coré. Existem aqui alguns outros exemplos também. Talvez pelo fato dele ter gostado dessa didática, não dar exemplos de mais, nem exemplos de menos, sendo guiado pelo Espírito Santo, entendemos que é um escrito inspirado, então ele usa essa metodologia aí. A segunda questão, para a gente observar aqui, meus irmãos, nessa pequena introdução, é que diferente das outras cartas, especialmente as de Paulo, a carta de Judas não tem um endereço específico. Lembram como que Paulo muitas vezes escreviam cartas que eram dirigidas a igrejas específicas e depois é que espalhavam para as outras igrejas de determinadas regiões. A carta aos Efésios, aos Romanos, aos Colossenses, cartas que tinham um endereço específico. Mas Judas não. Ele não endereça essa carta a alguém especificamente em uma localidade. Por isso que essa carta, junto com João, as cartas de Pedro, Hebreus também, são chamadas de epístolas gerais. Aquelas que foram escritas pensando na igreja, na vida da igreja como um todo, como ele vai dizer aqui no finalzinho desse versículo 1. Tendo ou estando se dirigindo aos cristãos, pessoas que ele sabe que já são convertidas, Judas não tem assim alguma preocupação de explicar os exemplos que ele vai citando. Por exemplo, se você olhar aqui mesmo, versículo 11, quando ele fala do caminho de Caim, ele tem a certeza que os seus leitores já sabem da história, já conhecem, portanto ele não precisa explicar. Aí ele fala de Balaão, ele fala de Coré. Às vezes a gente até esqueceu um pouquinho essa história, a gente precisaria até relembrar, e nós poderemos fazer isso quando chegarmos lá. Mas Judas não tem assim nenhuma preocupação de lançar um exemplo e querer explicar a realidade do exemplo que ele usa. Por quê? Porque na mente do autor, ele já tem a plena convicção que os seus leitores são instruídos na doutrina, têm o conhecimento dos escritos do Velho Testamento e estão assim também preparados para receber esses exemplos que ele cita. E além disso, ele fala sobre alguns temas teológicos aqui nessa pequena carta que também ele não se preocupa em trazer profundidade para esses temas. Por exemplo, ele fala sobre fé, ele fala sobre salvação, ele fala sobre o amor de Deus, ele fala sobre a soberania de Deus, mas também ele fala sobre juízo e condenação. Tudo isso são temas teológicos. Mas, por exemplo, quando ele vai falar da soberania de Deus, ele não para explicar o que vem a ser isso. Quando ele fala sobre fé, ele não se preocupa em trazer uma definição sobre aquela palavra, pela mesma razão. Porque ele está convicto de que aqueles que receberem a carta já são pessoas convertidas que saberão dar o devido tratamento a esses temas aqui que ele está tratando. Aliás, só um parênteses aqui, quando eu falo que Judas vai falar sobre fé, vai falar sobre salvação, soberania de Deus, sobre o amor de Deus. E todos esses são temas assim teológicos bastante agradáveis, né? Mas ele fala também sobre juízo e condenação dos ímpios. E eu pergunto para você, quantas vezes você ouve esse tema ser tratado nas igrejas hoje? Você pode vasculhar até lá o YouTube e entrar em páginas de algumas igrejas. Quantas vezes essa palavra tem sido pregada? Bem poucas vezes. E a gente pergunta, por que será, né? Será que hoje os pregadores têm medo de pregar sobre o inferno? Será que hoje a igreja se escandalizaria caso essa mensagem fosse pregada nas igrejas? Judas não tem nenhum pudor, ele não tem nenhum receio.
Aliás, grande parte da argumentação da sua carta parte desse princípio, que Deus é justo, que Deus olha para os ímpios com olhar de condenação, e o Senhor já tem preparado para eles a destruição, tanto quanto para aqueles anjos que não guardaram o seu estado original, que é o exemplo que ele sempre está usando aqui nessa carta. Então, meus irmãos, a ideia é não somente orientar, mas é também... obrigado, viu? Teu pai te dá um beijo. E a tua mãe também. Então, a ideia não é somente orientar teologicamente a igreja, mas também promover conforto no coração. Mesmo porque nós sabemos que o contexto religioso naquela época era de perseguição aos cristãos. Então imaginem você a alegria que aqueles cristãos perseguidos iriam sentir quando recebessem essa carta, falando dos qualificativos que Judas fala ou coloca sobre os cristãos, sobre a punição dos ímpios, sobre a alegria e a recompensa que o Senhor dá e ainda dará aos que são convertidos. Certamente tudo isso fazia parte do seu propósito original. A gente vê isso na forma como ele começa. Olha aí o versículo 1. Existe um conforto aqui. Porque Judas está falando que a nossa posição diante de Deus é que nós somos chamados, amados e guardados. E olha lá os últimos versículos, os 2 últimos. Ele termina a sua pequena carta trazendo a bênção apostólica sobre a vida da igreja. Toda a palavra de Deus é usada para confortar aqueles que receberam ou que estavam recebendo a palavra de Judas escrita aqui nesse texto. Tá bom, então, isso aqui é apenas algumas observações introdutórias para a gente começar então a olhar aqui a mensagem propriamente dita. Vamos lá para o versículo 1. Nessa primeira parte do versículo, nós temos quantas informações? 3 informações. A primeira informação é o nome do autor deste pequeno livro, Judas. As perguntas, né, que as pessoas fazem. Quem é esse Judas? Porque, como eu falei há pouco, era um nome bastante comum lá em Israel. É o mesmo Judá, né? Derivativo de Judá. Judá, Judas. A gente sabe, pelo menos, alguns que são bem conhecidos. Primeiro, Judas, o Iscariotes, esse nós já eliminamos e falamos que não foi ele o autor, porque ele se suicidou. Mas Jesus tinha um outro discípulo também chamado Judas. Eram 2, se lembra? Aquele que nós chamamos de Judas Tadeu. Ele poderia ser o autor desse livro. Ele caminhou com Cristo, ele tinha bastante conhecimento da mensagem que Jesus Cristo havia transmitido. Mas aqui na frente está lá a informação que ele é irmão de Tiago. Então não é Judas o discípulo de Cristo. Pode ser, com muita possibilidade, que seja Judas, o irmão de Jesus, que era também o irmão de Tiago. Aí se encaixa, né? Aí o quebra-cabeça se fecha. Essa é a primeira informação. Judas é o nome do autor. Segunda informação, servo de Jesus Cristo. Irmãos, eu fico encantado aqui com isso por 2 razões. Porque, embora esse Judas seja o irmão de Jesus, ele não trobenteia para as pessoas se arvorando do seu parentesco com Jesus, como seria talvez natural. Nós encontramos aí pessoas, quando têm parentesco com uma personalidade famosa, gosta de mostrar isso, né? Eu sou parente do governador. O meu pai é o prefeito da cidade. Mas Judas não. Ele poderia dizer, eu sou Judas, o irmão de Jesus. No entanto, o que ele diz? Ele diz, eu sou servo de Jesus.
ele tinha humildade. E, aliás, todas as vezes que o nome de Jesus é referido nessa pequena carta, observe o respeito e a reverência que Judas tem por Jesus. Sempre aparece ali o nome de Jesus acompanhado de Nosso Senhor, Jesus Salvador. Ele nunca usa o nome de Jesus assim sozinho. Nós percebemos o respeito, a reverência que ele tinha pelo seu Salvador. Mais ainda quando ele se coloca na posição de servo. E isso aqui, irmãos, é muito importante para nós, porque eu tenho percebido que muitas vezes, como cristãos, nós temos perdido a profundidade, a compreensão e o privilégio desse termo, servo. Aquilo que deveria ser, irmãos, a coisa mais importante na nossa vida. Aquilo que poderia melhor nos descrever, servo. Muitas vezes nós temos deixado de lado não somente o termo, como também a compreensão do que isso significa. Então, embora nós tenhamos aqui na igreja presbíteros, diáconos, esposa de presbítero, esposa de diácono, pastor, reverendo, né, que a terminologia que a igreja presbiteriana usa, presidente de SAF, presidente de UPA, de UPH, não sei mais o quê. Mesmo que tudo isso ainda possa nos descrever, antes de qualquer coisa, nós somos o quê? Servos do Senhor Jesus Cristo. O reverendo Onildo, mas antes de ser pastor, é servo. Presbítero tal, presidente tal, antes de qualquer coisa, irmãos, nós somos servos do Senhor Jesus. E isso realmente deveria nos orgulhar, nos encher de santa alegria e ao mesmo tempo de temor. Porque não somente seja um nome que venha nos descrever, mas seja uma conduta que possa ser manifesta diante de outras pessoas. É assim que Judas se descreve, servo do Senhor Jesus Cristo. E aí sim, ele traz a terceira informação, né? Irmão de Tiago. Isso é bastante interessante, porque na cultura dos judeus, os irmãos sabem disso, era comum as pessoas usarem como referência o nome do pai, né? Quantas vezes nós temos lá na Bíblia, fulano, filho de Beltrano. Isso era para descrever a origem da pessoa e ao mesmo tempo jogar a responsabilidade para o pai, né? Em relação a alguma coisa que a pessoa ali estaria fazendo. Mas aqui Judas não se coloca como Judas, filho de José, o esposo de Maria. Mas ele fala irmão de Tiago. Não sabemos por que ele faz isso. Ao invés de usar o nome do pai, ele usa o nome do irmão. Uma provável explicação é que lá em Atos 15, existe o relato que Tiago, o irmão de Jesus e de Judas também, ficou muito famoso. Houve lá aquilo que nós chamamos de a primeira reunião do presbitério da história, né? Quando os presbíteros e os apóstolos se reuniram para decidir questões importantes, queriam marcar a caminhada e o rumo da igreja. E bem mais que Paulo, bem mais que Pedro, Tiago foi aquele gigante, foi aquele que levantou, foi aquele que falou, e a fala dele foi tão diretiva que as decisões tomadas realmente obedeceram aquilo que ele estipulou. Pode ser então que por causa disso, de ter um irmão assim tão conhecido, isso iria favorecer a leitura da carta à medida que as igrejas fossem recebendo, ele usar então o nome de seu irmão Tiago. Logo a seguir, ainda nesse versículo 1, nós temos então aquilo que eu falei, que são os 3 qualificativos que Judas emprega para caracterizar os salvos. E veja, meu irmão, como isso aqui é tão especial. Porque Judas qualifica os salvos como sendo chamados
Depois, amados em Deus Pai. E terceiro, guardados em Cristo Jesus. Veja como isso é importante, porque quando ele nos qualifica como sendo chamados, certamente, irmãos, ele está se referindo à soberania de Deus. Quem é que chama? É Deus. Quem é que nos chamou das trevas para a luz? É Deus. Quem é que nos escolheu antes da fundação do mundo? Efésios capítulo 1 fala sobre isso. Quem é que nos predestinou à vida eterna? É Deus. Então, quando ele fala que nós somos chamados, ele está se referindo aqui à soberania de Deus, ao poder que ele tem de chamar, não apenas para a salvação, mas também chamar para si, chamar para a comunhão com ele. Somente ele tem esse poder. Mas ele continua dizendo que nós somos também amados, irmãos. Isso tem a ver com a graça de Deus. Essa graça nos faz pensar, puxa vida, o que existiu de bom em mim para que Deus me amasse? O que Deus viu em mim que o levou a se afeiçoar a mim? E ao mesmo tempo, o que pode acontecer nesse mundo que venha a quebrar este amor? Nada, irmãos, absolutamente nada. Lembra lá de Romanos capítulo 8, quando Paulo termina lá fazendo ali a série de possibilidades e eliminando cada uma delas? Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E aí ele coloca as possibilidades, né? Morte? Não. Anjos? Não. Principados? Potestades? Poderes desse mundo? Ele coloca inúmeras possibilidades. E ele desqualifica cada uma delas. Porque nada pode quebrar esse amor. Pode nos separar do amor. Aí eu chamo a atenção dos irmãos. O tanto que isso aqui poderia confortar a igreja ao receber essa mensagem, ao receber essa carta. Mas não somente isso. Ele fala que nós somos chamados, apontando para a soberania de Deus. Ele fala que nós somos amados, apontando para a graça de Deus. E ele ainda fala que nós somos também guardados. E ele aqui está apontando para o poder de Deus. Deus é quem tem o poder para nos guardar neste mundo. Vou lembrar para vocês o que Jesus Cristo falou acerca de mim e de você. Lá em João capítulo 10, versículo 28, 29, Jesus fala bem assim, que quando nós somos salvos, nós somos colocados nas mãos de Deus. E o inimigo não tem o poder para chegar de mansinho, de surpresa ou de repente e nos tirar das mãos de Deus. Lembra que Jesus fala isso? Da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ou seja, nós estamos guardados. Ou Filipenses capítulo 1, versículo 6, né? Paulo fala bem assim que aquele que começou boa obra em vós há de completar. Cristo é aquele quem nos chamou e logicamente, irmãos, ele é quem vai consumar a sua obra em nós. Tanto que o autor de Hebreus chama Jesus de o autor e consumador da nossa fé. Aquele que chama e aquele que termina a obra. Ou seja, nós ainda estamos em construção. Deus ainda está fazendo a sua obra em nós. Cada dia ele coloca lá um tijolinho, um pouquinho de massa. Ele vai fazendo a sua obra. Até o dia que ela estiver completa. E aí ele vai nos levar então para si. Então por que nós somos guardados? Somos guardados pelo poder de Deus. Porque Deus tem o poder de nos guardar. Então veja que
Lá no versículo 6, ele fala sobre os anjos. E veja também lá no versículo 13, ele fala que os ímpios, tanto os anjos quanto os ímpios, também estão guardados. Mas guardados para quê? Para quê? Para destruição, para condenação. Os anjos e os ímpios estão guardados para a condenação. Nós estamos sendo guardados para a glória. Amém. Eles não, mas nós sim. Nós estamos sendo guardados por Deus para desfrutar com Ele toda a eternidade. Então, irmãos, o fato de nós sermos chamados, amados e guardados, vão apontar para a obra perfeita de Deus em nós, e não para a nossa conquista. O que Judas aqui está falando é que o mérito está em Deus. Ele é quem chama, Ele é quem ama, Ele é quem guarda. Não são obras assim que nós fazemos para merecer, para depois bater no peito e dizer, ó gente, eu consegui porque sou bom demais. Não é isso. Judas está falando que toda obra é obra de Deus. Ele está chamando a atenção dos seus leitores para aquilo que Deus faz em nós. Não o nosso desempenho, não a nossa performance, não o nosso score, nada disso. Mas simplesmente aquilo que Deus já fez em nós para o louvor da sua glória. Diante desse versículo primeiro, irmão, eu quero dizer, nós devemos descansar e não temer. A nossa vida e a nossa comunhão com Deus deve estar baseada na adoração, na graça, na confiança que Ele tem concedido ao nosso coração. É estranho nós encontrarmos aí crentes que vivem sempre com medo, né? Ah, mas se eu morrer agora, será que eu vou para o céu? Ah, mas se o mundo acabar hoje, será que eu vou ser salvo? Ah, mas se eu cometer determinado pecado, será que eu perco a salvação? Irmãos, aquilo que a Bíblia nos ensina é para encher o nosso coração de alegria, de fé e descanso, e não de medo. Não pode haver medo. Quando nós lemos a Escritura dizer que em Cristo nós fomos chamados, somos amados e somos protegidos, guardados. Vamos lá para o versículo 2. Nesse versículo 2 ele fala sobre, novamente, quantas expressões? 3. Ele fala sobre misericórdia, a paz e o amor, né? Ele fala sobre essas 3 realidades da vida cristã que tanto podem se referir ao que Judas desejava para os seus irmãos, né? Isso é bacana, porque ele está escrevendo para a igreja como que dizendo, eu desejo para vocês, meus irmãos, a misericórdia, a paz e o amor, e que isso seja multiplicado na vida de vocês. Mas também, irmãos, essas 3 realidades podem se referir às bênçãos que Deus dá a cada um de nós. Não somente aquelas bênçãos que nós precisamos, e todos nós aqui, irmãos, precisamos de misericórdia todo dia, precisamos de receber a paz do Espírito Santo todo dia, e precisamos receber mais amor todos os dias, como também pode se referir àquilo que Deus já nos concedeu em Cristo Jesus, não somente para ser multiplicada dentro de nós, mas, irmãos, também para ser compartilhado. Aquilo que Deus nos dá, a obra que Deus faz na nossa vida, é para ser compartilhado. Por isso que ele fala aqui de que essas 3 bênçãos deveriam ser
multiplicadas. Para quê? Apenas para nossa posse? Então vai chegar um momento que não vai caber em nós. Mas essas bênçãos divinas, ao se multiplicarem, automaticamente e então serão também compartilhadas. Pense em como é bom nós pensarmos na vida cristã dentro dessa ótica. O que nós recebemos de Deus? Nós recebemos misericórdia. E aí, irmãos, nós compartilhamos misericórdia. O que nós recebemos de Deus? Paz. E aí, o que nós vamos transmitir para os nossos semelhantes? A mesma paz recebida. Assim como ao recebermos o amor, naturalmente tem aquela percepção de compartilhar o amor de Deus também com as outras pessoas, né? Então aqui ele está falando misericórdia, que é o ato de Deus ter compaixão da nossa vida e não nos consumir conforme os nossos pecados merecem. Ele fala também da paz, que é a obra do Espírito Santo no nosso interior, que acaba com as guerras, as revoltas, as rebeldias, as ansiedades e preocupações, quando tudo é consagrado a Ele. E houve época na nossa vida que nós estávamos em guerra contra Deus. Hoje não, hoje nós podemos desfrutar a sua paz. E também ele fala sobre esse amor, que é a marca de Cristo na nossa vida, o amor que nos constrange, o amor que foi derramado, e pode ser compartilhado. Vamos então aqui para o versículo 3. Qual é a primeira palavra que ele usa aqui? Amados. Veja que interessante. No versículo 1, ele fala que nós somos amados em Deus. No versículo 2, ele fala do amor como sendo a bênção que Deus concede aos salvos para ser compartilhada. E no versículo 3, ele se refere aos seus irmãos em Cristo Jesus como sendo amados. 3 versículos, 3 vezes ele se refere ao amor. Então, irmãos, o que nós temos aqui não é a carta de alguém furioso. Não é a carta de alguém raivoso, semblante fechado, procurando olhar para a igreja ou para o universo com um olhar de mágoa ou de ódio. Não, irmãos. Ele está falando sobre o amor repetidas vezes para mostrar que aquela pessoa que ama, cuida, protege e ao mesmo tempo defende aquilo que lhe é precioso. Não é assim que você faz em relação ao que você ama? Não é assim que você faz quando alguém procura atacar o seu filho? O que você faz? Você vai em defesa dele. Quando você vê algum ato de injustiça, alguém sofrendo injustamente, você procura atuar em favor daquela pessoa. E você faz isso por amor. É assim então que Judas olha para a irmandade, principalmente para a igreja do Senhor Jesus Cristo como um todo. Então não é a palavra de alguém raivoso ali, cheio de ódio, pronto para meter a espada nos inimigos, não. Mas é a palavra de alguém que antes de tudo ama a igreja, ama a irmandade, ama o povo do Senhor e demonstra essa preocupação então para com eles. E ele vai falar então sobre o propósito dessa carta. Veja o que ele diz. Irmãos, ou amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti, o quê? Obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Bem, vejamos aqui. Existe uma informação nesse versículo 3, que a carta não obedecia à intenção original de Judas. Qual era a intenção original dele? Ele queria escrever sobre o quê?
uma carta teológica dissertando sobre a nossa salvação. Irmãos, aí a gente poderia parar um pouquinho e pensar, nossa, mas essa carta deveria ter sido fantástica, né? Já imaginou uma carta inteirinha falando sobre a obra de Deus, sobre o chamado de Deus, sobre aquilo que o Espírito Santo faz em nós? E a gente pode até assim criar aquela imagem na mente. Judas está lá no seu escritório, papel e caneta na mão, vai escrever a carta teológica. Aí de repente chega alguém e fala para ele, Judas, vem ver o que está acontecendo aqui na igreja. Aí ele vai lá e vê coisas terríveis. Aí quando ele volta para o escritório, tem alguém que senta e fala, Judas, quero dizer uma coisa para você. Você sabia que lá na igreja tal, no lugar tal, está acontecendo isso, isso e isso, por causa de falsos mestres? E Judas fala, nossa, não é possível. Aí logo em seguida vem uma terceira pessoa e fala, Judas, vamos visitar a igreja tal, lá na cidade tal, porque eles estão precisando de ajuda, porque a coisa lá está feia. E aí ele vai, ele vê, ele se desgasta com aquela situação. E quando ele volta lá para o seu escritório, ele fala, não tem como eu escrever aqui a carta teológica falando da nossa comum salvação. Eu vou escrever aqui um texto avisando as igrejas sobre algumas situações que é necessidade do momento. Embora isso aqui seja uma conjectura da nossa mente, foi exatamente isso que aconteceu, irmãos. Ele tinha um plano original de escrever uma carta numa determinada linha teológica de pensamento, mas ele diz, eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes pela fé. Veja aqui, irmãos, a linguagem que Judas usa é uma linguagem militar, porque a palavra exortar aqui, no original grego, representa a ordem de um general dada aos seus comandados. E logo em seguida ele usa a palavra batalha, a batalhardes, é uma linguagem militar. O que ele está fazendo? Ele está trazendo, irmãos, uma convocação. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, porque os irmãos que estão na igreja presbiteriana há muito tempo, muitos anos, devem se lembrar que todas as vezes que nós recebemos membros por profissão de fé e batismo, nós fazemos aquelas perguntas, né? Você aceita a palavra de Deus do Velho e do Novo Testamento como fiel exposição da palavra de Deus? Você reconhece que nasceu em pecado e somente com Jesus? Tem lá todas aquelas palavras, né? Um momento cerimonial muito rico. Mas tem uma parte daquela conversa com os candidatos à profissão de fé e batismo que publicamente a gente pergunta sobre o compromisso financeiro e o compromisso moral. Lembra? Você promete que vai sustentar essa igreja com a parte devida e a pessoa geralmente fala sim. E a gente pergunta também, promete também defender a igreja contra as acusações malignas e procurando também contribuir com o seu testemunho? E a pessoa também diz sim. Então é exatamente isso, meus irmãos. Quando a pessoa é convertida e assume um compromisso com a igreja, esse compromisso não é somente financeiro, de auxiliar a igreja com seus dízimos e ofertas, mas é também um compromisso moral pela santidade da igreja, pela paz na vida da igreja, pela defesa do evangelho diante da oposição e a perseguição do mundo. Portanto, é um desafio que eu e você temos, porque nós somos convertidos. Lembra lá daquela frase famosa de João Calvino? João Calvino dizia bem assim, que todo pastor tem duas vozes. Lembra disso? Uma voz para alimentar as ovelhas. A outra voz para afugentar os lobos. Essa frase de Calvino ficou muito conhecida.
E não é somente para o pastor, não, irmãos, é para mim e para você. A nossa primeira palavra diretiva é palavra de vida, é palavra para alimentar quem nos ouve. Mas todas as vezes, irmãos, que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo for deturpado, for desafiado, é nossa obrigação, minha e tua, levantarmos a nossa voz para defender a pureza do Evangelho. Algumas palavras na Bíblia têm significados diferentes. Por exemplo, a palavra fé, que é usada aqui nesse texto, né? Ele está falando que nós devemos exortar, batalhar pela fé, né? A fé aqui não significa condição de crer no invisível, né? Mas a fé aqui significa o conjunto de doutrinas. Quando ele fala de defender a fé, não é simplesmente defender a confiança, mas é defender a nossa construção teológica, a nossa doutrina, defender a nossa teologia bíblica. É o conjunto de doutrinas que fazem parte das nossas convicções. É isso que Judas está dizendo que nós devemos lutar, defender. Como João Calvino falava, como tantos e tantos hoje têm se preparado para essa luta. E ele diz aqui que essa fé, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Pergunta, meus irmãos, quem são os santos? Somos nós, né? Os convertidos, logicamente, né? Isso está muito claro, não somente na Bíblia, como também na mente de Judas. Os santos são aqueles convertidos, ou aqueles a quem ele estava se dirigindo. Teve um comentarista bíblico, não sei se foi Kistemaker, ele faz aqui uma diferenciação, né? Porque a Bíblia fala que a fé foi entregue aos santos, né? E não assim, o texto está falando de fé aos santos, como dizem alguma parte do cristianismo, né? Especificamente os romanos. Eles dizem que nós devemos ter fé nos santos. Não, a Bíblia está falando da fé que os santos têm, e esses santos aqui somos nós. Irmãos, estou preocupado com o horário, não quero cansá-los, e também não tem necessidade da gente estilingar aqui, né? Vamos fazer uma pausa aqui, continuar na semana que vem, sem que tenha nenhum prejuízo, porque a partir do versículo 4 em diante, ele já vai falar explicitamente sobre as suas preocupações, inclusive dando nome aos bois, né? Eu só quero aqui, meus irmãos, terminar dizendo para vocês o seguinte: a igreja sempre esteve sob ataque, sempre. O mundo sempre odiou a igreja, o Senhor Jesus Cristo falou sobre isso, e a visão de Judas não é diferente daquela visão que nós temos hoje. A gente precisa pensar nos dois grandes desafios e perigos que a igreja tem, especificamente a igreja apostólica ali na época de Judas. Perigos que vinham de fora, a perseguição dos incrédulos, e os perigos que vinham de dentro, os falsos mestres, os falsos apóstolos, disseminando as mentiras para destruir o fundamento do Evangelho. As duas perseguições são terríveis. E todas elas trazem prejuízos para a vida da igreja. A perseguição que vem de fora, muitas vezes acaba trazendo assim a união da igreja. Nós vamos nos unir contra o inimigo comum, que é o incrédulo, que é o ímpio. Mas a luta que acontece dentro da igreja, ao invés de nos unir, faz nos dividir. Tem aqueles que ouvem e aceitam os falsos mestres. Tem aqueles que se posicionam a favor dos falsos profetas. Diante da perseguição de fora, a igreja se une. Diante dos perigos que vêm de dentro, a igreja se divide. Ambas são terríveis. E nós devemos estar preparados para enfrentá-las todas, venham de onde vierem. Que Deus nos abençoe e vamos parar por aqui.
Em um momento podemos ouvir os irmãos e se alguém tiver assim alguma contribuição, alguma observação sobre esse texto, e a gente percebe quanto que esse texto é assim tão rico para nós, né? O bilhetinho, mas tem lições para a nossa vida. Eu gostaria de perguntar para Emerson e a Irian. Tem microfone para eles? Tem, né? Perguntar para o casal de que maneira esse texto aqui consola o coração de vocês. De que maneira vocês se sentem consolados aqui? E eu vou perguntar para Eliede e o Adolfo, de que maneira esse texto aqui desafia vocês, tá? São perguntas levemente diferentes, mas percepções absolutamente pessoais, tá? Para mim, o amor de Deus é principal aí. E Ele jamais nos abandonará. Nós fomos chamados. E com certeza Ele nos sustentará. Eu tenho visto a mão de Deus sobre minha vida esse tempo todo, né? Então eu imagino assim que Deus é o Todo-Poderoso. Nada sai do controle de Deus. E esse texto aí, realmente, ele fala muito ao coração da gente, né? Que nós fomos chamados, a misericórdia de Deus está sempre conosco. Isso aí eu percebo todos os dias da minha vida. Pode ter certeza, a paz de Deus sobre minha vida. E a gente tem a obrigação de transmitir também essa misericórdia e essa paz para os demais. Compartilhar. Bênção. Fala, Irian. Eu estava até comentando com o Emerson, como que um texto bem analisado traz à mente da gente essa clareza, né? E assim, é impressionante como Judas tinha essa certeza, essa convicção do amor, do cuidado de Deus com ele e conosco, né? Com toda a igreja. Essa sensação desse amor. Então, é isso, é só esse texto traz essa certeza que em Cristo a nossa esperança jamais é vã. Não é em vão. Sempre pode crer que Ele está ali para cuidar, para nos amar, para nos guardar e nos proteger. Amém. Paulo usa muito essa expressão, né? Fiel é quem vos chama, ou fiel é a palavra. É a fidelidade de Deus. Ele é que é poderoso para guardar, né? Isso realmente consola o nosso coração. Louvado seja o Senhor. E como que esse texto aqui desafia vocês, irmãos? O que vocês compartilham aí para nós? Pastor, assim, algo que nos desafia aqui, realmente, é a atitude também de Judas como servo, né? E assim, a gente vive em tempos hoje que fiquei pensando, né? Lá naquela época, Jesus era rejeitado. E lá de Nazaré, e não havia formosura, tinha ostentação, e quando essa situação assim, é fácil você defender uma pessoa que você vê aparência, né? É legal com todo mundo, porque Jesus ele confrontava, falava a verdade, né? Ele intrigava, e principalmente os religiosos, né? Então, você defender alguém, e é fácil você defender alguém que quando ele tem assim um bom nome, status, é amado, é bem amado, né? Bem quisto, bem elogiado por todos, né? É bom você defender. E você não vai defender às vezes um coitado, né? Defender. Isso mostra o valor que Judas via em Jesus, né? Mesmo sendo irmão, né? Ele via um Deus, via o Senhor, a autoridade, né? Salvador. Então isso dava para ele essa credencial de se colocar como servo, imitando Jesus, né? Fazendo o que se devia fazer. E outra coisa que eu analiso aqui muito importante também, apesar que o senhor não falou muito aqui sobre o versículo 4, né? Ainda não cheguei lá, Chegou né? lá ainda, né? Semana que vem. Mas é o nosso testemunho, né? Como igreja. É. E para que a gente realmente, o mundo nos veja como santos. Pessoas que
que amam, né? Que obedecem, são luz. Então é um desafio. É verdade. Como Mas um você desafio. falou uma coisa interessante, porque quando a gente procura defender alguém ou alguma coisa, geralmente nós pensamos que temos mais poder, né? Então, diante de um tanque de guerra, não adianta eu querer defender nada, mas diante de uma pessoa ali baixinha, pequenininha, opa, eu vou atrás porque eu sou mais forte que ele. Quando Judas está convocando-nos para defender o Evangelho, significa que nós somos mais fortes que o Evangelho? Não. Significa que nós estamos debaixo da graça e de Deus e confiados unicamente no poder dele, né? E é por isso que nós somos desafiados a viver como servos. Então, uma coisa, ou seja, a nossa luta não está longe desse chamado para vivermos como servos. Muito boa essa observação. Eliette, quer falar alguma coisa? Então, aqui é maravilhoso, né? Saber que Deus nos chama, nos ama e nos guarda. E que devemos compartilhar, né, esses valores da fé aqui que recebemos em Jesus, a misericórdia, a paz e o amor, para ser multiplicado, né? Eu sou de uma família católica e muitos ainda querem que eu seja católica de novo. Ainda não me viram como uma pessoa cristã, não viram. Então, assim, eu oro a Deus, Senhor, que eu possa ser uma crente naturalmente, espiritualmente, para que a pessoa perceba que não é por aí, não é por aí. Existe algo que algumas pessoas veem, você é diferente, você pensa diferente, você age diferente. Então, eu valorizo isso, mas alguns ainda querem, ainda imaginam que eu tenho que voltar para a igreja deles, tipo, entendeu? Então, assim, para mim é um desafio, cada dia, ser um exemplo, mostrar que Deus está acima de todas essas coisas e esses valores. Judas aqui fala para a gente batalhar pela fé, pela subsistência da igreja, do fundamento cristão, né? Mas existe aquela luta particular, aquela batalha que você também luta, que é a batalha pela sua fé particular diante da família, né? Pastor, e todos nós passamos por isso, né? Só assim, complementando um pouco do que Eliette falou aqui, porque também a gente convive com a família, né? Sim. E aí esses cunhados se torna meio que membro da família, né? Apesar que diz que cunhado não é parente, né? E nem genro. Apesar que genro passa a ser até um filho às vezes, né? E então, o que eu quero dizer é o seguinte, a questão do catolicismo que eu vejo muito forte, só na família dela, é aquela ideia de que é a única igreja, né? Que os evangélicos são um povo que é desunido. Entendeu? Isso eu já até conversei com alguns lá. Achar que a igreja católica é a igreja, né? Então, e que o catolicismo é muito forte devido à tradição, né? Essa questão da... Vou explicar para eles. Tem que explicar o que significa catolicismo, né? Eu já falei isso, ó. Eu também sou católico na palavra original. No original da palavra eu sou católico. O que significa ser católico? Eu só não sou católico apostólico romano, né? Mas assim, o que eu digo é, eles colocam, não é falando nada contra, mas e também respeito. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente escuta essas coisas lá. O grau de devoção que existe por Maria, né, como mãe de Deus, e colocar muito Maria como intermediária. Então são até coisas assim que a gente vê, né? Maria passa na frente, Maria pisa na cabeça da serpente, essas coisas assim, não é criticando, mas só dizendo assim, mostrando assim para eles, colocam a igreja católica como a única igreja, né? Mas olha só aqui, nos versículos 20 até o versículo 25, na parte final, Judas vai apontar diretamente para Jesus. A gente vai chegar lá, a gente vai fazer a meditação, mas como que Judas tem essa reverência em relação a Jesus? Aponta diretamente para ele. Ele é o centro da nossa fé e se esse fundamento for tirado, destitui-se a igreja de uma verdadeira instituição divina criada pelo Senhor.